neste lugar com tua glória. Já posso ouvir tua voz. Bem-vindo a mais um episódio de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, aqui da Igreja de Inhaúma. E nesse episódio nós temos um convidado, Pastor Anderson. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo. Bom estar aqui falando um pouquinho sobre como nós vamos conhecer a Deus, conhecendo a Deus nessa semana. Então você aproveite bastante esse conteúdo e seja bem-vindo aqui nesse podcast. Essa semana está falando sobre conhecermos a Deus. Mas para a gente conhecer alguém, a gente precisa entender quem a pessoa é. A gente precisa entender, para conhecer a Deus, a gente precisa entender quem Deus é. Mas isso acontece nas nossas relações. Quando a gente tem uma amizade com alguém, quando a gente namora, quando a gente casa, né? E as relações, elas são baseadas no conhecimento. E o contexto bíblico dessa semana está em João 17. Mas o senhor poderia explicar um pouco sobre esse contexto bíblico? Muito bem, eu vou falar um pouquinho do verso 3 e eu vou ler para vocês agora aqui. João 17, verso 3, que diz assim, ó: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a gente vê que para ter um relacionamento é necessário ter tempo de conhecimento. Então, como eu posso conhecer a Deus? Tendo relacionamento com Ele. E como que eu me relaciono com Deus? Ouvindo a sua palavra, ouvindo os recados que Deus tem para nós, né? Até você pode ver todos os versos da Bíblia, todos os capítulos têm os seus propósitos, do interesse de Deus de comunicar algo, né? Então é importantíssimo isso aqui. Quando a gente gasta esse tempo para ler, para conhecer, principalmente os evangelhos, onde a gente conhece Jesus, né? Aqui a gente pode visualizar legal essa parte do conhecimento mais profundo sobre quem é Jesus. Sim, é bem interessante que a lição ela vai mostrando para a gente alguns atributos de Deus, é impossível falar de todos, mas alguns atributos de Deus que são bem importantes para a gente entender, para a gente poder compreendê-lo melhor, que é a sua onipotência, onisciência, misericórdia, paciência e amor por nós, sabedoria, o seu perdão, a sua vontade para a nossa vida, sua soberania e sua eternidade. Todos esses atributos, eles têm justificativas bíblicas, né? Conforme aqui as passagens, a gente não vai poder se aprofundar hoje nisso, mas é importante a gente compreender esses atributos de Deus. Por quê? Por que compreender isso? Porque a todo tempo, desde o Éden, Satanás tenta fazer com que a gente duvide do caráter de Deus. Então, não importa de qual religião você seja, o que Satanás quer é que a gente tenha uma imagem distorcida dele. Porque se a gente tiver uma imagem distorcida de Deus, a gente vai ter uma imagem distorcida do seu amor. A gente não vai entender o nosso propósito. Então, essa guerra, né, ela existe desde ali do início, desde a queda. Então é importante que a gente compreenda quem Deus é, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Tem um detalhe aqui, ó, que eu queria mencionar para você, que está assistindo, sobre o caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo, até do capítulo da parte de domingo, fala sobre o amor de Deus, o capítulo 1 do Caminho a Cristo. E eu tirei um parágrafo aqui para falar sobre a obra de Jesus, para a gente conhecer melhor esse Deus, para a gente saber o que ele veio fazer. E Lucas 4, 18 e 19 diz assim, ó: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então o ministério de Jesus está baseado no amor, em ajudar as pessoas. Então esse projeto de Deus de vir até nós, e ele ter o poder e os atributos, né, que ela acabou de citar: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, misericórdia, bondade, sabedoria, tanta coisa ele aplicou para ajudar os corações. E olha só, ele andava fazendo o bem, curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras que não tinha nenhum problema mais, porque ele passou e curou todas as pessoas. Então, por aí a gente começa a ver o amor de Deus. Conhecer a Deus através das atividades de Jesus na Terra é uma das boas maneiras de você ter comunhão com Ele e ver o quanto Ele se preocupa com você, o quanto Ele ama o ser humano,
e Ele vem provar isso para nós na sua vida aqui na Terra. Não, e querendo ou não, o amor de Deus é uma das características que Satanás mais tenta atacar. Né? Porque assim, até a parte que segunda-feira vem trazendo, né, dessa santidade que Deus tem. E assim, convenhamos, se Deus fosse, né, Deus onipotente, onisciente, com tudo isso, mas se Ele não fosse santo, se Ele não amasse sua criatura, seria uma preocupação que nós teríamos. Porque imagina só, um ser que sabe de tudo, tem poder sobre todas as coisas, mas que te odeia, que não gosta de você, que quer ver o seu mal. Então isso seria uma preocupação e realmente seria o Deus tirano que Satanás tanto fala, que ele tanto diz que Deus é. Mas como o Silveira disse, né, a gente vai olhar para a vida de Jesus aqui na Terra, pelos exemplos que ele deixou, a gente vê que a santidade de Deus, esse amor que ele tem por cada um de nós é algo tão importante. E por isso que ele coloca aquilo como um pilar, basicamente, da vida de Jesus aqui na Terra. Porque assim, esse Deus todo-poderoso, esse Deus assim, que está lá acima do céu, ele mesmo assim ele se inclina para poder falar com cada um de nós. Ele fica preocupado com cada coraçãozinho aqui na Terra, mesmo tendo bilhões de pessoas, cada um ele tem uma preocupação enorme. Então assim, é muito importante nós conhecermos a Deus. Porque se a gente for somente o escutar que Satanás ou o mundo fala de Deus, a gente teria medo desse Deus. Mas a gente, ouvindo a palavra, a gente conhecendo mais dele, tendo comunhão com Deus, a gente vê que a história é bem diferente do que Satanás quer dizer. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o hipertexto aqui, sobre a comunhão. Como que a gente pode conhecer alguém que não vê? Como a gente pode ter comunhão? Como a gente pode se relacionar com alguém que a gente não vê? Né? Bom, Deus deixou a sua conexão, o seu relacionamento através da Bíblia. A Bíblia é uma maneira de Deus se comunicar conosco. A natureza é outra maneira de Deus se comunicar conosco. E Jesus, Deus deixa Jesus também para se comunicar conosco. Como que Jesus se comunica? Quando a gente conhece as atitudes dele, as ações dele, né? Então, eu queria separar um verso aqui, de João 13:34, quero ler com você aqui, ó. Olha só. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e também vos amei uns aos outros. Veja, que nós nos amemos uns aos outros. Veja, essa parte da natureza amorosa do céu, da eternidade, a gente perdeu. É por isso que Jesus vem para restituir, para tentar nos chamar a refletir o amor dele, a viver o amor dele. E quando eu vou voltando no capítulo 1 do amor de Deus, do caminho a Cristo, que Ellen White escreve, eu encontrei aqui um texto da sensibilidade de Jesus com relação a esse amor. E ele mostra para nós. E eu achei lindo isso aqui. Jesus ele não deixava de falar a verdade, mas ele não tinha uma palavra de ofensa que machucasse, que ferisse. Né? Ele proferia sempre com amor. Ele nunca tratou mal ninguém. Outra coisa, em seu convívio com o povo, ele exercia o tato no seu relacionamento. Então, ele dispensava-lhes a atenção bondosa e uma consideração para as pessoas. E isso não era nunca rude com ninguém. Isso já me mostra o amor dele. Me faz ver e tentar refletir isso também no meu comportamento. Se preocupar com a empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Qual é o sentimento dele? Ele tá se ofendendo? Ele não está? Eu me preocupo com isso, porque a gente às vezes é maltratado e a gente se sente mal. E às vezes a gente trata mal alguém, depois a gente põe novamente na consciência, puxa, mas eu acho que eu fui rude, eu acho que eu fui legal. E depois a gente tenta recuperar, depois já quebrou. Às vezes não recupera mais. Mas Jesus, ele passa pela terra e ele não fere ninguém. O que mais? O que mais está escrito aqui? Ó? Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade, a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia sua fulminante repreensão. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo. Ele que era o caminho, a verdade e a vida. Então, haviam rejeitado ele, e ele, que era o Salvador, olhava com ternura e com compaixão. E todos os lugares por onde ele passa, ele tenta
salvar, curar e refletir o amor de Deus o Pai para nós. Então, você quer ter comunhão, você quer refletir isso, tenha esse relacionamento de conhecer melhor Jesus através dos evangelhos, através da sua palavra, e viva isso. E a melhor forma de viver isso é você fazendo missão, é você falando de Jesus para alguém, é você ajudando alguém, é você servindo que acaba ajudando você a ter essa comunhão. Isso, e através dos 4 evangelhos nós vemos as visões sobre Deus, né? Que cada evangelista via Deus, né? E como a gente pode ver isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim, e até interessante ver como cada um escrevia de maneira diferente para públicos diferentes que precisavam ouvir coisas diferentes. Né? A lição vem trazendo aqui, ó, por exemplo, em Mateus ele fala de Jesus como Messias, por quê? Ele estava escrevendo isso exatamente para os judeus, que muitos até hoje duvidam muito dessa questão messiânica de Jesus, se realmente Jesus é ou não Messias. Se a gente vai olhar ali para Marcos, ele está ali com um relato mais amplo, algo muito mais fácil para o público comum conseguir entender. O público ali mais simples, que não tinha tanto conhecimento, tanto bíblico, tanto científico, mas que podiam conseguir entender quem era Jesus e o que aquela persona significava, né? A gente vai ver aqui em Lucas, ele foi um pesquisador detalhista, que pretendia fortalecer a fé dos próprios cristãos. Ele focava ali no público cristão que viria, né, posteriormente, né, nós, poder fortalecer nossa fé com cada detalhezinho, cada coisinha que naquele momento para muitos ali passou despercebido, Lucas ia lá e olhava. E, né, o mais importante, que mais, particularmente falando, traz muitos detalhes para a vida de Jesus, que é João, que ele coloca ali, né, como o Filho de Deus encarnado. E é muito bonito como João olha para Jesus. Porque assim, ele vê ali Jesus realmente como Deus na Terra, próximo do ser humano, querendo ali mostrar, não somente mostrar, mas poder dar um exemplo realmente para como seguir. Porque a gente foi estudando lições passadas sobre a vida de Jesus, e a gente via como o povo da época estava fugindo muito dessa ideia. Cada vez mais estava deturpada essa visão de como ser um cristão correto. As pessoas, cada um queria seguir pelo seu caminho, e aí sair, não quero ver a opinião alheia. E Jesus, ele chegando ali, mostrando qual era o caminho correto, como deveria ser o amor, como os fariseus da época deveriam ser compassivos com as pessoas necessitadas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente analisar realmente essa vida de Jesus para poder entender Deus, porque ele é o maior exemplo que a gente tem. E é interessante que todos esses relatos, né, que são colocados aqui, eles têm um propósito, não são apenas histórias. Porque, sim, tem o seu valor histórico, a gente sabe que os evangelhos têm esse papel, mas não somente. O maior valor desses evangelhos é justamente a transformação de vidas, né? Os evangelhos aí que descrevem a vida de Jesus, que falam do Senhor de Jesus, eles são capazes de transformar vidas. Então, assim, a gente tem muitos livros, muitas literaturas que são boas, né? A gente não vai falar que não tem. Muitos livros a respeito de Jesus que são maravilhosos, que têm muito conhecimento, né? Que tem muita fonte de pesquisa, mas o que realmente transforma, né, os nossos corações é a palavra de Deus, né? E os evangelhos fazem parte disso. É isso que difere, né, principalmente a Bíblia dos outros livros de uma maneira geral, né? Não é apenas só uma mera literatura, né? É um livro aí que transforma as pessoas. Pensando nisso, nessa questão do amor, eu convido você a pensar na pergunta da semana, que diz o seguinte: o que mais ajudou você a aprofundar sua compreensão do amor de Deus? Muito bem, a gente vai falar. Meu nome é Rafaela, eu sou do Jaé, e eu consigo entender que o amor de Deus faz mudança nas nossas vidas. Quando a gente é adolescente, a gente tem um momento um pouquinho diferente. A gente acredita que Deus é um Deus somente de regras. E quando é correr do tempo, com as coisas que nós passamos nas nossas vidas, nós podemos perceber que Ele é um Deus de amor. E quem ama geralmente cuida, né? E é da forma que Ele cuida da gente. Ele nos ensina, tendo misericórdia quando erramos, e sempre nos amando e nos auxiliando a sempre estar melhor para que não percamos a nossa salvação. Muito bem, a gente quer finalizar agora falando sobre como a gente pode de fato conhecer esse amor, né? Eu quero ler um verso de João, capítulo 3, verso 16, e nesse capítulo, nesse versículo, João ele fala muito sobre a missão de Jesus e o amor de Deus para conosco.
E o verso é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A aliança de Deus com o ser humano, com a humanidade, é esse amor, de dar o seu Filho. Agora, o interessante é que Deus, o Pai, ele não deu o Filho e ficou de longe, observando o sofrimento, a luta, a vida de Jesus aqui e o envolvimento de Jesus conosco. Não. A Bíblia deixa claro que Jesus estava junto com o Pai e Deus sofreu junto com o Pai, com o Filho. Deus sofreu, o Pai sofreu a agonia de Getsêmani, sofreu a morte sobre o Calvário, o coração do infinito amor pagou o preço de nossa redenção. Então, Deus, o Pai, estava junto com o Filho. Isso é muito importante ficar claro para a gente conhecer mais profundamente esse amor maravilhoso, o amor de Deus, o Pai. E um outro detalhe de Hebreus 2:11, e traz para nós que Jesus, ele não se envergonhava de nos chamar de irmãos. Veja, um Deus perfeito, eterno, que não pecou, nos chama de irmão. E nós que somos pecadores, que não somos completamente perfeitos no nosso amor, na nossa visão, somos totalmente limitados. Ele nos chama de irmão. Isso quer dizer para a gente que ele criou um laço de unidade com a gente e prova o seu amor. De tal maneira que a parte humana, a parte que fala aqui a palavra unigênito, do original, monogenes, que quer dizer o único da sua espécie. É o único que é totalmente Deus no universo e totalmente humano. Esse verso ele é muito importante, porque ele prova essa palavra, a junção de um Deus conosco. De tal maneira que ele nunca mais vai deixar de ser humano. Porque ele quis escolher o atributo dele escolheu isso para nos entender, para morrer por nós, para se comunicar conosco. Isso é lindo da parte do amor de Deus para com a gente, né? E assim, né, a ação dessa semana, né, estamos aí terminando a Semana Santa, chegando aí no último final da Semana Santa, e casa bastante com essa questão, né? A morte de Cristo, o sacrifício dele e esse amor infinito dele, né, que veio aqui na Terra, morreu por cada um de nós, né, e sofreu o que sofreu, mas mesmo assim ele nunca deixou de nos amar. Então assim, que nessa Páscoa, nesse momento de nos relembrar, nós não possamos esquecer esse momento, essa prova de amor que Deus deu por cada um de nós. E agora vamos orar para que nós continuemos nessa relação com Deus, que possamos conhecê-lo mais e mais. Pastor, ora para gente. Vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, buscamos a sua presença mais uma vez para que a gente continue entendendo a profundidade do seu amor. E através da comunhão, nós possamos melhorar nosso relacionamento contigo e automaticamente melhorando nosso relacionamento com o nosso semelhante, com as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam ver o seu amor em nós. Nos ajuda, continua nos amando e nos ajuda a te amar cada vez mais através da sua revelação, através da sua palavra, através de conhecermos melhor Jesus e praticarmos suas atitudes ao ajudar, ao servir o nosso semelhante. São as bênçãos que nós pedimos para toda a nossa juventude, para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo agora. Que o Senhor esteja conosco com esse grupo especial aqui, que a gente continue estudando a Tua Palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição e Ação!